Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. Ideias em debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje o tema que nós vamos aqui conversar é um dos mais importantes para a sociedade, um dos mais importantes para a cidade de São Paulo. Vamos falar de uma coisa seríssima, uma ameaça de desemprego no transporte coletivo de São Paulo. Nós estamos vivendo um processo muito difícil. Nós temos no Brasil 14 milhões de desempregados. 2,5 milhões só na cidade de São Paulo. São Paulo é a maior cidade do país. São Paulo congrega milhares e milhares de pessoas desempregadas. A situação é calamitosa para muitas famílias. Hoje, você que está me assistindo, em cada um dos lares tem uma pessoa desempregada em busca de emprego. E sabe o que está acontecendo? O prefeito de São Paulo mandou um projeto para a Câmara Municipal extinguindo a profissão de cobrador e cobradora. Sabe o que significa isso? 18 mil trabalhadores irão perder seus postos de trabalho. Esses 18 mil trabalhadores são 18 mil famílias que vão ficar sem emprego, sem uma renda, sem a sustentação. E isso em cadeia vai gerar muito mais desemprego, porque 18 mil empregos direto é quase que o dobro de emprego indireto. Pessoas que sobrevivem em função daquele que trabalha. Né? E nós estamos aqui hoje com Francisco Xavier, o popular Chiquinho. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Motoristas de São Paulo. Chiquinho, muito obrigado por atender esse convite nosso aqui. Eu gostaria de dizer a você o seguinte: como o sindicato está interpretando essa ação do prefeito? Bom dia, Mauro. Prazer nosso estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante e que afeta milhares de trabalhadores e de seus familiares. Na verdade, Mauro, o cobrador de ônibus, a prefeitura alega que a cobrança de tarifa, ela gira em torno de hoje de no máximo 5% de recurso, dinheiro, no ônibus. O restante tudo é pago com cartão. Só que no nosso entendimento, o cobrador de ônibus ele não é um simples trocador de tarifa, um simples cobrador de tarifa. Ele é um agente social. Ele dentro do coletivo, ele é uma pessoa que ajuda o cadeirante, o deficiente visual, o idoso, a gestante. É ele que orienta as pessoas que vai para alguns lugares que não conhecem a cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande. Pessoas que vêm de fora, que quer ir no teatro, quer ir no hospital, quer ir no posto de saúde. É o cobrador que orienta. Como é que você pode, num momento desse de recessão no país, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, e o prefeito da cidade de São Paulo, insensível a essa situação, a esse tema, ele querer gerar desemprego desses profissionais que são importantes e que ele que auxilia o seu companheiro motorista que dirige ônibus de até 23 metros de comprimento. O Chiquinho, esse projeto está na Câmara Municipal e a gente aqui hoje faz aí a busca que os vereadores também sejam sensíveis a essa questão, porque é muito sério, você tem toda a razão. O cobrador e a cobradora de ônibus, eles não são só ali uma pessoa que recebe o dinheiro da passagem, não. Eles são mais importantes. E mais importante ainda é ele que mantém uma família, uma família de trabalhadores, a sua família em casa. Você já imaginou, você que está nos assistindo, entendeu? Pode ser até uma pessoa que não ande de ônibus, mas já imaginou 18 mil trabalhadores vão perder o emprego. 18 mil empregos direto. Além disso, os indiretos aí chegam a quase ao dobro. Hoje também tem um detalhe, Chico? A população reclama muito, fala dos ônibus que não está bom, fala dos ônibus, mas a população deve saber também que o prefeito reduziu a frota de ônibus. Reduziu a frota de ônibus, o que é que significa com isso? Você que precisa do ônibus de São Paulo, vai ficar mais tempo esperando o ônibus. Muitas vezes não é culpa do profissional do volante, não é culpa do cobrador, é culpa da planilha encaminhada pela prefeitura exigindo que haja uma redução desses horários. Sabe para quê? Para redução de custo. Enquanto isso, a população fica espremida dentro dos ônibus.
Qual é a disposição, Chiquinho, do sindicato em relação a essa questão? Mauro, o Sindicato dos Trabalhadores, presidido pelo José Valdevano Jesus Santos, que é o nosso presidente aqui da entidade, e a sua diretoria, em todo o tempo vem cobrando do poder público que a frota de ônibus ela seja normalizada na cidade de São Paulo. Hoje nós temos somente 82% da frota em operação. 18% da frota, ou seja, aproximadamente 400, 500 carros estão fora de circulação. Quem paga por essa situação indesejável é a população. Não se pode cobrar do motorista e do cobrador, porque ele está fazendo o seu papel. Além do mais, Mauro, esses trabalhadores, esses profissionais, os motoristas, os cobradores de ônibus, o setor de manutenção, fiscalização e administração, não pararam de trabalhar em um só instante durante toda a pandemia, porque tinha compromisso com a sociedade, porque é um serviço público essencial. Então, em nenhum momento, e se diga mais de 200 trabalhadores perderam suas vidas pela doença, pela Covid-19. Mas mesmo assim, os trabalhadores não se acovardaram de atender a população e fazer o seu serviço e com excelência. De contrapartida, quando o país começa a tentar voltar ao seu normal novamente, o prefeito da cidade de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, ele vem com o projeto de demitir mais de 18 mil trabalhadores. Não. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Um momento de recessão que o país está tentando recuperar a sua economia, onde os governantes teriam que fazer um projeto de trabalho para gerar novos empregos, não tirar emprego. Como é que essas pessoas vão prover das suas casas? São pais e mães de família que dependem exclusivamente do seu salário para sustentar os seus familiares. Por isso, o sindicato profissional que defende esses trabalhadores não aceitará de forma nenhuma essa calamidade de demitir esses trabalhadores. Em relação à frota de ônibus, nós defendemos sim que a frota volte a operar normalmente na cidade de São Paulo, para que ela possa atender a população com dignidade. E é isso que os trabalhadores e o sindicato espera que a prefeitura faça para poder atender a população e atender bem. Ô Chiquinho, a gente sabe que o sindicato está com uma ação muito forte junto aos vereadores na Câmara Municipal. Esse projeto está caminhando à Câmara, né? Não é um projeto que ele pode, uma canetada lá, decidir. Eu acho que a Câmara tem que tomar uma posição. Você acha que existe sensibilidade dos vereadores ou os vereadores estão alinhados também com o prefeito para atender os interesses do prefeito? Nós temos procurado alguns vereadores. Eu não vou citar os nomes aqui, porque eu não quero correr o risco de esquecer o nome de alguns e ser injusto. Mas temos procurado alguns vereadores que têm se posicionado favorável à manutenção do emprego dos cobradores. Porque eles também entendem que é necessário, né? Como te disse aqui, o cobrador ele é um agente social. Olha, teve 2 casos aqui, Mauro, rapidamente, que foram os cobradores que conseguiram acionar 190, a Polícia Militar, e apreender 2 cidadãos, né, 2 meliantes que estavam assediando 2 mulheres dentro do coletivo. Você já imaginou se não tivesse cobrador? Como é que seria? O que poderia ter acontecido com essas mulheres? Então, olha a importância do cobrador. Olha a importância. Em relação aos vereadores, nós temos alguns aliados nessa causa que estão lutando. Inclusive, eu não posso também aqui negar, né, a importância do presidente da Câmara, o senhor Milton Leite. Esse eu posso fazer questão aqui de falar, porque o Milton tem contribuído, né, tentando conseguir reverter essa situação, tem dado um apoio ao Sindicato dos Trabalhadores em relação a essa situação, para que juntos nós achemos uma forma de manter esses trabalhadores no seu posto de trabalho. O prefeito se dispôs a ouvir a classe, ouvir os trabalhadores, ouvir a opinião dos trabalhadores? Foi marcada uma reunião com o prefeito da cidade de São Paulo, está em torno de 10 dias atrás, e em cima da hora ele cancelou a reunião. Alegou uma outra agenda que surgiu de emergência, respeitamos a decisão dele, até porque ele é o prefeito, e ele que ia nos atender os trabalhadores, mas não houve a sensibilidade dele de remarcar uma outra reunião em caráter emergencial, até porque o tema é muito importante. O tema é desemprego. O tema
é manter o emprego desses trabalhadores. Então eu acho que o prefeito deveria ter, no mínimo, sensibilidade, né, em relação ao momento terrível que o país vive, em especial aqui a nossa capital paulista, e dar uma atenção para que se gere emprego, não que se crie mais desemprego no momento de recessão que nós vivemos. Pois é, você que está nos assistindo aí, você percebe, né, que infelizmente, as ruas da cidade de São Paulo se transformaram num verdadeiro campo de pessoas que não têm onde morar, que perderam suas casas, perderam os seus empregos e não têm condições de pagar mais um aluguel. A gente olha aqui, né, e pede, talvez a assessoria do prefeito, com certeza vai assistir, vai ouvir essa entrevista do secretário-geral do Sindicato dos Motoristas de Transporte de São Paulo, e sensibilizar o prefeito, né, senhor Ricardo Nunes. Vai ouvir os trabalhadores, vai ouvir a família dos trabalhadores, vai conversar com um cobrador, vai conversar com a cobradora para ser sensível à situação, né? Chiquinho, vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, eu quero que você fale sobre a situação do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Nós sabemos que nós temos aí ônibus novos, mas que estão parados nas garagens, como você próprio afirmou, 400 veículos que poderiam estar servindo a população, mas estão parados na garagem, causando enorme prejuízo àquele que precisa trabalhar. Voltamos já. A minha profissão é cobradora e eu amo o que eu faço. Atividade essencial para São Paulo. Cobradores e cobradoras, somos mais de 15 mil trabalhadores, não ao fim da nossa função. Eu sustento a minha família com esse serviço, eu preciso desse serviço, entendeu? Eu levo o alimento para minha casa sobre esse serviço e tem muitos aqui que precisam. Eu acho muito importante porque me ajudou muito, que eu sou responsável pela minha casa, meu marido está desempregado, já faz 2 anos, não consegue trabalho e eu tomo conta das contas de casa, da despesa de casa e ainda ajudo o meu filho a pagar a faculdade dele para que ele tenha um desenvolvimento melhor. E é muito importante nosso trabalho, eu gosto do que eu faço. O meu trabalho para mim sustentar minha família, e são mais de 15 mil pais de famílias que precisam desse emprego maravilhoso que a gente executa dentro da cidade de São Paulo. Essa profissão é muito importante para mim, é daqui que eu tiro o meu sustento para manter a minha família e pagar o meu aluguel. Muito importante manter o nosso emprego, por causa que muitas famílias dependem da gente, né? Principalmente a minha. Eu sou cobrador há 33 anos. Eu dependo do meu emprego, meus companheiros, porque a gente leva o sustento da nossa família para casa e a gente depende muito desse trabalho. O trabalho é de muita importância para nós, que somos mães de famílias e também muitos pais de famílias aqui. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso tema é transporte coletivo na cidade de São Paulo. A ameaça do prefeito Ricardo Nunes em deixar desempregados 18 mil trabalhadores da empresa de transporte coletivo com o fim dos cobradores e cobradoras. Nós estamos vivendo um processo muito difícil no país, o desemprego está muito alto e jogar na rua 18 mil trabalhadores significa quase 40 mil famílias, porque um emprego direto gera outro emprego indireto. Eu estou conversando aqui com o secretário-geral do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, o Francisco Xavier, o popular Chiquinho. Chiquinho, a gente sabe, por exemplo, o senhor prefeito Ricardo Nunes encabeçou uma lista de prefeitos que foram até Brasília conversar com o presidente no sentido de, né, o governo federal ajudar com subsídio os municípios a manter sua frota de ônibus. Ou seja, o prefeito não pode alegar que o custo da passagem é alto por causa dos cobradores. Ele vai ter dinheiro para isso, ele vai ter dinheiro para sustentar. Como é que você vê, e o sindicato vê essa situação? Ameaça de desemprego, frota parada
e o prefeito indo buscar dinheiro em Brasília, dizendo que esse dinheiro vai servir para melhorar a situação do transporte coletivo na cidade. Pois é, Mauro, para você ver como é que as coisas são divergentes, né? Sempre é assim, sempre é assim. Sempre que se aperta, né, qualquer questão quando se refere financeiramente, querem descontar em cima de onde? Dos trabalhadores. E isso não é correto. Buscar um recurso do governo federal para subsídio de tarifa de idosos, dos carteiros, né, que é governo federal, dos estudantes, eu acho extremamente viável. Porque quando você traz esse subsídio para a cidade de São Paulo e tantos outros municípios, você evita inclusive um aumento de tarifa à população. Porque a população também está vivendo dias difíceis, né? Desemprego, salários baixos, né? A questão das tarifas de ônibus, ela consome uma parte do salário dos trabalhadores. Então, se você pode evitar o aumento da tarifa, isso é fundamental para a população. Agora, o que nós queremos é que esteja um transporte público de qualidade, que as pessoas paguem uma tarifa de ônibus, mas que elas sejam atendidas, que ela tenha um transporte de qualidade, com ônibus novos, né, com vias públicas sem buracos, com anel viário que frua bem, para que ela chegue logo ao seu destino, ao seu trabalho, e do seu trabalho para a sua casa. Então nós defendemos sim esse subsídio porque é importante para os municípios que precisam, para as prefeituras que precisam, para poder atender a população com qualidade. Também é um detalhe, Chico, que a gente sabe, por exemplo, o presidente do Sindicato dos Motoristas do Estado de São Paulo, né, o Valdevan 90, é deputado federal, né? E numa conversa que o Chiquinho estava me dizendo, ele inclusive é um defensor dessa subsídio. Lá em Brasília ele também estaria trabalhando nesse sentido, né, para que houvesse realmente um subsídio, como o nosso entrevistado acabou de falar, esse subsídio ele vai beneficiar como um todo a população, né, porque ele vai, é claro, se o dinheiro for canalizado adequadamente, né, perfeitamente. Chiquinho? Né? E me diga uma coisa, Chiquinho, como é que hoje você, secretário-geral, né, do Sindicato dos Motoristas de Transporte Coletivo de São Paulo, vê o transporte em São Paulo, como a população está diante dessa situação? O transporte público em São Paulo, Mauro, se eu falar que é ruim, seria da minha parte muito dura. Melhorou muito. Se for fazer comparações a anos anteriores, evoluiu muito. Tem muita frota nova. Claro que tem muito para melhorar ainda. Tem que ser construído mais terminais de ônibus, tem que ser construído mais vias, né, exclusivas de ônibus, né, para que seja mais rápido o percurso da população para os seus destinos. Agora, claro que os investimentos, eles têm que ser feitos mesmo. Tem que ser feito. Agora, não dá também para se tirar 400, 500 ônibus em uma pandemia e hoje, quando a vida está se voltando ao seu normal, você tem uma redução ainda de 500 ônibus. É obviamente que a população não voltou toda ainda a usar o transporte coletivo. Mas se você não oferecer mais ônibus, mais demanda para essas pessoas, você nunca vai aumentar o número de passageiros. Você tem que oferecer. É a lei da oferta. Você oferece o ônibus para que as pessoas possam deixar o seu carro em casa. Oferecer uma condição digna, obviamente. Para a pessoa, né? Como é que o cidadão que tem o seu veículo, ele vai largar o seu carro em casa para pegar um transporte público se ele não tem o mínimo de conforto? Se ele vai demorar muito para chegar ao seu destino. Agora, se o poder público, as empresas de ônibus, oferecer um transporte público de qualidade, as pessoas vão preferir largar os seus veículos em casa e andar no transporte coletivo. Até porque é mais barato, sendo que um momento desse que vivemos aqui, com a gasolina chegando a custar entre 7 e 8 reais. Imagina, o custo disso no final do mês, ou quando você faz a multiplicação de 12 meses, totalizando o ano, quanto se gasta de combustível. Ô Chiquinho, há um tempo atrás eu vi aí que o sindicato estava numa luta, assim, entendeu, em busca de fazer com que a frota de São Paulo passasse a ser uma frota com o maior número de veículos automáticos, porque isso facilitava ou melhorava a qualidade de vida dos trabalhadores. Como é que está esse processo, Chiquinho?
Esses ônibus automáticos já temos bastante, mas ainda é um número pequeno. É importante porque uma cidade como São Paulo, uma cidade muito sobrecarregada, com um trânsito muito pesado, quando você se tem carros automáticos, você acaba por duas razões. Uma, pelo menos desgaste físico dos trabalhadores, que são os motoristas de ônibus, né? E também para as empresas é importante, porque você acaba diminuindo também o custo deles, porque os desgastes das peças dos ônibus são menores. Porque um ônibus tirado de circulação, se ele ficar 2, 3 dias parado, quem paga esse preço é a população, que fica sem o ônibus para operar na cidade de São Paulo. Por isso é importante tudo isso, é uma via de mão dupla, Mauro. Tá certo? Você oferece um transporte de qualidade e as pessoas entendendo que é um transporte público de qualidade, elas começam a andar mais no ônibus. Então é fundamental que haja sempre essas mudanças. Quer dizer, as empresas estão dispostas a introduzir, você entendeu, esses ônibus junto à frota. Agora precisa fazer também que o Estado, que o governo dê um incentivo no sentido de que as frotas sejam melhoradas, né, Chico? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E para melhorar a qualidade, tem que se começar, inclusive, pelos profissionais. O motorista, o cobrador, o mecânico que conserta os ônibus, os fiscais que operacionam para que a saída dos carros sejam rigorosamente feitas em horários determinados, para que a população possa esperar no ponto de ônibus e o ônibus chegue ali para atendê-los. Então, tudo isso é uma engrenagem. Quando você se tem isso, né, de uma forma concreta, de uma forma bem racional, tudo funciona de uma forma espetacular. O sindicato, inclusive, é um dos grandes defensores no sentido de qualificar melhor os trabalhadores na área de transporte coletivo, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se você preparar o seu profissional, é você preparar ele para o futuro. É você preparar o trabalhador para que ele possa exercer o seu papel com muita excelência. É você preparar o seu profissional para que ele possa atender a população com muita qualidade. Porque o que o que o sindicato busca, o que o sindicato aponta, o que o sindicato cobra das autoridades do poder público, é que São Paulo esteja um transporte público de muita qualidade. Para que as pessoas sintam orgulho, né, de ser transportado pelo motorista, ser transportado pelo cobrador, com um ônibus de qualidade, com atendimento de qualidade. Hoje, aproximadamente, Chiquinho, quantas viagens são feitas por dia na cidade de São Paulo? Você tem esse número? O número é bem elevado. O número é bem elevado. Eu não tenho esse número aqui agora de cabeça aqui, mas é um número muito expressivo, né? São muitas milhares de viagens realizadas diariamente, né? São muitíssimos quilômetros, né, de milhares de quilômetros rodados nessa cidade, né? Com percursos grandes. Você pega linhas aqui que sai do extremo da Zona Sul e vem para o centro da cidade. Você pega o extremo da Zona Leste e vem para o centro da cidade. Então são viagens longas, né, que necessita efetivamente de uma mão de obra extremamente qualificada e os nossos trabalhadores estão prontos para atender a população de uma forma digna. Quando você falou na questão do incentivo, né, ampliar o número da frota de veículos automáticos, a gente lembrou o seguinte, né? O carro automático, inclusive, facilita o profissional do volante a estresse, ter menos estresse, ele ter menos necessidade de buscar, entendeu? Auxílio médico por causa de um problema, da dificuldade de todo estar ali trocando marcha. Isso também está no plano do sindicato? Com certeza, porque isso desgasta o profissional. Você já imaginou, Mauro? Toda hora ali, repetidas vezes, você está tirando ali primeira, segunda, terceira, quarta marcha, né? Sempre ali, porque o trânsito é muito caótico. Então você já imaginou? A cidade de São Paulo, vamos ser sinceros aqui, a cidade de São Paulo está uma buracada fora do comum. Fora do comum. É isso que o prefeito deveria olhar. Cuidar da cidade, não gerar desemprego. Então, prefeito, ele pedir aqui que o senhor cuide da cidade. Tapar os buracos, as crateras que estão aí, todo dia a imprensa mostrando. Aí o senhor se preocupa em demitir trabalhadores. Não dá para entender, Mauro. Agora, se as empresas, entendeu? Como você acabou de dizer, para as empresas, para elas querem um serviço melhor, oferecer um serviço melhor. E se esse serviço melhor faz parte do cobrador e a cobradora ali, a gente não consegue compreender por que o prefeito quer tirar
esses profissionais do mercado? Na verdade, o prefeito precisa se inteirar mais da importância do cobrador. Precisa se inteirar. E mais, Mauro, eu vou de novo aqui, rapidamente, dizer a você. Esses trabalhadores não se acovardaram em um só instante. No momento de uma alta da pandemia, mais de 200 trabalhadores perderam sua vida. E esses profissionais não se recusaram a trabalhar. Se submeteram, mesmo a perder a sua própria vida, mas não deixaram de atender a população. Por isso, prefeito, é vergonhoso a sua atitude no momento desse, querer gerar desemprego nessa cidade. Eu vou fazer um pedido a você, não sei se você pode fazer isso aqui, convidar o prefeito para andar de ônibus. Convidar o prefeito para andar no ônibus daqueles que ele querem tirar o trabalho. Eu queria, assim, se você pode convidar o prefeito para andar de ônibus, fazer uma viagem de ônibus, prefeito, junto com aqueles que o senhor quer tirar o trabalho. Vai conversar com os passageiros para saber o que eles acham. O prefeito está convidado. Ele está convidado a hora que ele quiser visitar uma garagem, 2, 3, todas as garagens se ele quiser. Até porque na época da eleição ele se prontifica, ele tem tempo para ir na madrugada para visitar o trabalhador, para pedir o voto dele. Só que agora que o senhor já está eleito, já é o prefeito da cidade de São Paulo, faça a mesma coisa. Vá conhecer a realidade desses trabalhadores. Vá conhecer que eles dependem exclusivamente do seu salário para sustentar os seus familiares, aqueles que dependem diretamente deles. Então, prefeito, queria que o senhor tivesse a sensibilidade de entender e olhar com olhos de um ser humano para esses trabalhadores que dependem exclusivamente do seu salário, que são os cobradores e as cobradoras de ônibus, pais e mães de família. Eu queria ressaltar aqui que essa atitude do prefeito representar a perda de 18 mil postos de trabalho. 18 mil postos de trabalho, segundo o sindicato, postos de trabalho diretos. E quando você perde um trabalho direto, você perde outro indireto. Na verdade, nós podemos ficar aí, né, com quase 40 mil famílias sem ter uma renda para manter as suas casas. Prefeito, né, espero que o senhor ou sua assessoria, né, tenha sensibilidade desse clamor feito pelo sindicato. Aliás, era muito importante aqui o convite que foi feito pelo secretário-geral, que o senhor vá agora, não pedir voto, mas vai conhecer o trabalho desses profissionais que estão aí trabalhando diuturnamente, transportando aqueles que trabalham pela cidade de São Paulo, levam o progresso para a cidade de São Paulo. É lamentável, né, prefeito? Uma decisão sua, 40 mil famílias ficarem na rua. A gente espera, Chiquinho, que o prefeito realmente, né, tenha um olhar diferenciado para essa questão. É isso aí, Mauro. A gente também espera isso. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado a você. E você que está nos assistindo, vai lá, liga para o prefeito, liga para a prefeitura. Prefeito, o senhor quer tirar o emprego do meu pai, da minha mãe? O senhor quer tirar o emprego do meu irmão? Liga para ele, faz uma pressão em cima dele. Quem sabe ele vai pensar na próxima eleição e não visitar mais a garagem pedindo voto, e sim dizer assim, eu recuei dessa decisão. Quer ver recuar, sabe, prefeito? Não é desonra para ninguém, não. É dar um passo atrás para dar 10 lá na frente. Muito obrigado a você, muito obrigado, Chiquinho. Eu que agradeço. E até o próximo programa. Olá, companheiros e companheiras. Eu venho aqui através desse vídeo trazer para você uma grande notícia. Na última quinta-feira tivemos com o vereador Milton Leite, a qual discutimos uma pauta importante para os trabalhadores. Entregamos a nossa pauta, as nossas reivindicações, e uma delas era a questão do emprego dos companheiros cobradores, a qual nós estávamos preocupados. E graças a Deus, o vereador entendeu da importância do emprego dos companheiros cobradores e cobradoras, tirando sim o aditivo, a qual não vai mais obrigar as empresas, né, não ter os cobradores. Então, graças a Deus, valeu a luta dos trabalhadores, valeu a organização, valeu a unidade da direção do sindicato. Por isso, nesse momento, saímos vitoriosos de mais uma batalha. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar firme na luta. Vem aí a campanha salarial. Vamos juntos. Obrigado. Que Deus abençoe. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada.